Governo anuncia compromisso com caminhoneiros de repassar custo do diesel para o frete. Antes de mais nada, se inscreva no canal, é muito importante para o crescimento do canal, e ative as notificações. Segundo reportagem do site G1 que diz: Pasta da Infraestrutura divulgou nota após ministro Tarcísio Freitas se reunir com representantes de entidades e caminhoneiros autônomos. Tabela foi instituída em 2018. O Ministério da Infraestrutura divulgou uma nota nesta segunda-feira, 22, na qual anunciou o compromisso com os caminhoneiros de repassar o custo do diesel para a tabela de fretes. A nota foi divulgada após o ministro Tarcísio Gomes de Freitas se reunir com integrantes da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, CNTA, e de outras entidades, além de caminhoneiros autônomos. Após ouvir as reivindicações, foram firmados os seguintes compromissos: estudar a eliminação de multas desnecessárias aos caminhoneiros, transferência do custo do diesel para a tabela do frete, a fiscalização efetiva da referência de custo do piso mínimo do frete, a celebração de um termo de compromisso com as entidades representantes da categoria para tornar mais efetiva a fiscalização, informou a pasta. A tabela de fretes foi criada no ano passado pelo governo Michel Temer, após a greve dos caminhoneiros que bloqueou estradas e comprometeu o abastecimento de combustível, de medicamentos e de alimentos em todo o Brasil. A criação era uma das reivindicações da categoria. O mecanismo, no entanto, foi alvo de críticas até mesmo dentro do governo. Na ocasião, o então ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou que a tabela prejudica o agronegócio. A tabela também foi alvo de contestações da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, na Justiça. Reajuste do diesel. No último dia 11, a Petrobras anunciou reajuste de 5,74% no preço do óleo diesel. No mesmo dia, o presidente Jair Bolsonaro mandou a empresa suspender o reajuste até que ele tivesse uma reunião com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, e com os ministros da equipe econômica. A reunião aconteceu no dia 16. Após o encontro, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmaram que o valor do reajuste e o momento do anúncio cabem à Petrobras. No dia 17, a empresa anunciou aumento de R$ 0,10 por litro no diesel. Agenda de trabalho. Pouco antes de o Ministério divulgar a nota, nesta segunda-feira, Tarcísio Freitas informou em uma rede social ter construído uma agenda de trabalho com os caminhoneiros para eliminar multas injustas e fiscalizar o cumprimento da tabela de fretes. Recebi hoje representantes dos caminhoneiros e integrantes da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, CNTA, para dialogar sobre as demandas da categoria. Estamos trabalhando em soluções efetivas. As portas estão sempre abertas e manter o diálogo é nossa prioridade, afirmou o ministro. Construímos em conjunto agenda de trabalho que envolve eliminação de multas injustas, transferência do custo do diesel para a tabela de frete, fiscalização dessa referência de custo e termo de compromisso com entidades representantes para tornar a fiscalização mais efetiva, acrescentou. Segundo Vanderlei Dedeco, um dos caminhoneiros autônomos que participaram da reunião,
a categoria denunciará nos sindicatos as empresas que não cumprirem a tabela e repassarão as denúncias ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. O presidente da CNTA, Dilmar Bueno, afirmou que o acordo do governo com a categoria prevê reajuste na tabela de frete a partir de agora. Esse é um dos compromissos do governo hoje, do ministro conosco, é fazer um reajuste no preço mínimo do frete para corrigir esses aumentos do diesel que tivemos, disse. Íntegra. Leia a íntegra da nota do Ministério. Ministério da Infraestrutura constrói agenda de trabalho com caminhoneiros. Após 4 horas de reunião com integrantes da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, CNTA, e cerca de 20 lideranças dos caminhoneiros, o Ministério da Infraestrutura firmou com a categoria uma agenda de trabalho a curto prazo. O objetivo é amortecer o efeito da variação do preço do diesel para a categoria e estabelecer o compromisso de manter aberto o diálogo com as lideranças. Após ouvir as reivindicações, foram firmados os seguintes compromissos: estudar a eliminação de multas desnecessárias aos caminhoneiros. Transferência do custo do diesel para a tabela do frete. A fiscalização efetiva da referência de custo do piso mínimo do frete. A celebração de um termo de compromisso com as entidades representantes da categoria para tornar mais efetiva a fiscalização. De acordo com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, a construção dessa agenda vai amortecer o efeito do diesel, vai fazer com que o dinheiro sobre na contratação de cada frete e vai fazer com que a referência de preços seja praticada, disse. Estamos com uma agenda sólida, que está sendo construída com base numa conversa e nos pleitos dos caminhoneiros, finalizou Freitas.